E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise visual aprofundada. Hoje a gente vai decodificar uma daquelas tecnologias que, literalmente, estão reescrevendo as regras do jogo no monitoramento agrícola. Vamos destrinchar o Pest Alert, que é uma inteligência artificial de visão computacional de elite criada pela Volup. Pensa num hacker do bem, só que lutando contra as pragas no agronegócio. O grande lance aqui é entender como essa solução detecta as ameaças na lavoura muito antes delas virarem um rombo financeiro real. Então, sem perder tempo, vamos direto ao ponto e mergulhar nessa arquitetura para entender por que essa tecnologia de ponta é absolutamente vital para a eficiência das operações hoje em dia. Olha só, para entender o tamanho dessa inovação, a gente precisa encarar o elefante na sala, o principal gargalo tecnológico do campo. A verdade nua e crua é que o problema do agro moderno não é a falta de dados, é a largura que banda. Sabe aqueles drones incríveis de hoje em dia? Eles capturam imagens em 4K maravilhosas. Só que tentar enviar um arquivo de vídeo gigante desses direto para a nuvem, do meio de uma plantação no interior, é pedir para dar errado, né? A conexão simplesmente não aguenta. A rede falha, o processamento atrasa horrores, enquanto a barrinha de upload não sai do lugar, a praga está lá, devorando a cultura. É um ciclo de ineficiência total causado por um problema clássico de infraestrutura: falta de internet boa na fazenda. E é aí que entra a grande sacada, a virada de chave que a gente chama de revolução do Edge Inference, ou inferência na borda. Em vez daquela ideia antiga de tentar espremer um vídeo pesado numa rede que mal existe, a solução passa a rodar de forma local. Ou seja, em vez de mandar o vídeo pela internet, as redes neurais rodam direto no próprio drone, usando processadores dedicados tipo NPU ou GPU embarcados. É muito inteligente, porque o sistema extrai cirurgicamente só o que interessa: as coordenadas de GPS, o tipo exato da praga e o grau de infestação. E são só esses metadados super leves, pacotinhos minúsculos de texto, que sobem para o servidor. O consumo de banda despenca para quase zero. Acabou o problema de conectividade. Mas vamos dar nome aos bois aqui. A tecnologia que faz essa mágica acontecer na ponta usa os famosos modelos YOLO em conjunto com o Edge Computing. YOLO, para quem não lembra, significa You Only Look Once. E a gente está falando de redes neurais otimizadas ao extremo e absurdamente rápidas para reconhecer padrões visuais. Juntar isso com o Edge Computing é basicamente colocar um agrônomo digital de elite embarcado direto no equipamento sobrevoando a fazenda. Essa inteligência bate o olho e já reconhece os padrões visuais no ato. Ela toma decisões super complexas para identificar uma doença ou um inseto em tempo real, sem precisar ligar para casa ou depender de um servidor a quilômetros de distância. Bom, mas vamos ser sinceros. Não adianta nada o sistema detectar um monte de coisa se ficar disparando alarme falso para todo lado. Confiança é tudo. E o processo de filtragem de dados aqui é casca grossa. Funciona como um funil super rigoroso. Primeiro, os modelos YOLO quantizados entram em ação lá nos microcontroladores de borda para uma detecção ultraveloz. Daí entra o Transfer Learning, que é tipo um ajuste fino constante alimentado por dados reais lá do campo, bem específicos daquela lavoura. E para fechar, limiares de confiança adaptativos entram em cena para cortar qualquer ruído da imagem. O resultado de tudo isso? O sistema só emite alertas quando a certeza é altíssima. A equipe de campo não perde tempo. A mobilização só acontece quando a ameaça é real, sem espaço para achismos. E onde é que a borracha encontra o asfalto? O que se faz com essa inteligência na prática? Sabe aqueles metadados que o drone extraiu? Eles viram, na mesma hora, um mapeamento geoespacial super preciso, os famosos heatmaps, ou mapas de calor, e isso é um divisor de águas absoluto na operação, porque libera pulverização localizada, a famosa tecnologia VRT, de taxa variável. Pensa bem, em vez de dar um banho de produto químico na plantação inteira só por garantia, a máquina vai e aplica o defensivo só naquelas zonas vermelhas do mapa, onde o risco realmente está. O corte no custo de químicos é imediato e agressivo, sem falar na proteção que isso traz para o solo. É outro nível de eficiência. E vale ressaltar que a precisão dessa ferramenta não serve só para um probleminha específico, não. O modelo é um verdadeiro arsenal de detecção pesada. A lista de capacidades inclui reconhecer insetos de forma automática usando fotos de armadilhas, identificar doenças foliares causadas por fungos e bactérias com mais aptidão cirúrgica e ainda diferenciar perfeitamente o que é planta daninha e o que é a cultura principal. Além disso tudo, o sistema mapeia manchas de reboleira, conta as plantas para caçar falhas de stand e até dispara alertas críticos para pragas quarentenárias. É um nível de monitoramento impecável. A ameaça é identificada e neutralizada muito antes de dar aquela mordida dolorosa na margem de lucro da safra. E se engana quem acha que a gente está falando só de uma câmera inteligente. Isso aqui é um motor completo de gestão de campo. O negócio vai fundo nas ferramentas operacionais avançadas.
Tem mapeamento de estresse hídrico com câmeras termais, tem reconhecimento de predador natural para dar um empurrãozinho no controle biológico. E para quem está lá no campo, com a mão na massa, tem um chatbot integrado para suporte direto. Ele ajuda na identificação do problema e ainda sugere a dose exata do produto com base no grau de infestação, já que tem integração com os bularios de defensivos. É o ciclo fechado, da folha doente lá na ponta até a receita exata de quanto produto colocar no tanque. Agora, para sustentar essa operação gigante sem o sistema engasgar, a arquitetura por trás tem que ser um tanque de guerra, concorda? E aqui a promessa é escalabilidade infinita desde o dia 1. A fundação roda numa stack de nível Enterprise de dar inveja. A gente está falando da integração de pesos pesados, Amazon Web Service, Supabase no banco de dados, Vercel garantindo uma hospedagem super rápida e a OpenAI no processamento lógico mais avançado. Isso não só blinda a segurança e garante as melhores práticas com os dados, mas também entrega um código limpo numa estrutura sem teto. A operação pode dobrar, triplicar de tamanho que o sistema aguenta o tranco com o pé nas costas. Com todo esse poder de fogo à disposição, a decisão estratégica para a gestão do agronegócio fica meio que óbvia, né? Se a gente olhar para o jeito tradicional, a velha abordagem comum daquelas fábricas de software, meu Deus, é um risco financeiro gigante. Custa caro, é dolorosamente lento, se espera meses só para ver uma primeira versão e já nasce com aquele débito técnico assustador porque ninguém sabe se vai escalar. Por outro lado, engatar nessa arquitetura pronta da Volúpia, a Elite Choice é outro mundo. Ela reduz custos em até 80% usando blocos que já foram exaustivamente testados. A velocidade de entrega é exponencial, o que levava meses cai para uma semana. E a infraestrutura é aquela que a gente comentou, infinita, pronta para 100 ou 100 mil usuários no instante em que entra no ar. E por falar em velocidade, o time to market desse negócio chega a ser assustador de tão rápido. Vamos colocar na linha do tempo. Antigamente, desenvolver um sistema desses do zero levava mais de 90 dias só para a primeira engrenagem girar. Hoje, o setup inicial dessa base, o chamado blueprint, sobe em cerca de 2 minutinhos. Sim, minutos. E na fase final, muitas vezes em menos de 15 dias úteis, o sistema inteiro é lançado e completamente customizado. O produto final vai com a paleta de cores, a logo e as regras de negócio da empresa. Fica com a cara do cliente, mas rodando num motor que tem anos de engenharia bruta nos bastidores. E a consequência direta de toda essa agilidade e tecnologia de ponta bate direto onde mais importa, no bolso. A métrica que brilha aos olhos de qualquer investidor ou gestor, o período de retorno do investimento, o famoso payback, é fantástica. A recuperação financeira desse sistema acontece em aproximadamente 24 meses e meio. A gente não está falando de um centro de custo que só drena dinheiro, mas de uma alavanca puríssima de rentabilidade. Em cerca de 2 anos, o projeto já se pagou e passa a dar lucro limpo para a operação. Mas vamos abrir as contas aqui para entender a matemática da eficiência que fundamenta esse retorno. E olha, o cálculo é bem conservador, viu? A gente vai focar só na economia de trabalho manual. Deixa aquela economia gigante de insumo químico de fora por enquanto. Se uma fazenda cortar 20 horinhas de trabalho manual por semana, com custo de oportunidade de uns R$ 50 a hora, e aplicando um ganho de eficiência de 80% gerado pela IA, a gente chega numa economia anual projetada de mais de R$ 41 mil. É só cortando a hora manual desnecessária. A inteligência artificial entra não como um luxo, mas como um trator de eficiência financeira que corta custos dia após dia. Colocando essa matemática na mesa, o investimento inicial deixa de ser um peso e vira um upgrade de precisão quase obrigatório. O número é bem transparente. O aporte para dar o start na base de elite do Agente Pest Alert começa a partir de R$ 85 mil. Quando a gente coloca isso na balança contra os 41 mil de economia anual e soma com o que se deixa de perder prevenindo um ataque massivo de pragas que não foi detectado a tempo, sinceramente, esse valor se mostra uma manobra extremamente racional para blindar as margens da fazenda. E para amarrar tudo que vimos hoje nessa nossa explicação, desde o salto de conectividade lá no começo, até essa matemática do retorno no final, com todo o poder bruto da visão computacional rolando lá no Edge, e com uma infraestrutura capaz de lançar tudo em questão de semanas, fica aquela pergunta para não deixar ninguém dormir, por que alguém ainda aceitaria o risco absurdo de reinventar a roda e perder meses desenvolvendo um software do zero? Adotar uma base de inteligência agrícola que já vem pronta para escalar transforma aquele manejo reativo do passado numa operação de elite totalmente cirúrgica. Bom, essa foi a nossa imersão de hoje. Espero que a análise tenha trago insights valiosos. Até a próxima!